Olá pessoal, então hoje a gente vai ver nossa aula aqui com fórmulas de diferenciação, aula 15, ok? Então vão ser as principais fórmulas, né, que a gente vai aplicar, né, então os resultados aí para calcular mesmo, né, tá? Os derivados. Então hoje, assim, são várias, né, várias fórmulas, né, e próxima aula também, acredito que vão ser várias fórmulas. Então, né, é bem aplicado, né, essa coisa de diferenciação, tá? De fazer derivadas, essas coisas. Então, a primeira fórmula aqui, ó, vai ser a derivada de uma função constante, né? Tá? Acho que no fim da aula passada a gente fez, né? Para uma constante lá, né? Acho que era 6 ou 3, sei lá. Né? Mas, assim, em geral, ó, se a função de x, né, é uma constante, é um número constante fixo, né? Tá? Então, a derivada vai ser zero, tá? Então, f' de x, ó, é o limite de h tendendo a zero, de fx mais h menos f de x sobre h, né? Aí, isso aqui é o limite de h tendendo a zero, como a função é sempre essa constante, né? Tá? Então, é c menos c sobre h, né? Aí, o limite de qualquer coisa, né, de uma constante, é zero, né? Tá? É a própria constante, né? E aqui dá zero, né? Tá? Então, o limite de zero, né, h tendendo a zero é zero, ok? Então, sempre que a função for constante, né, a derivada dela vai ser nula, né, tá? E o que seria a segunda, terceira derivada também, né? Porque daí é uma constante zero aqui, né, tá? Então, a segunda derivada aqui, né, f duas linhas daria zero também, né, tá? F três linhas, zero, tal, né? Ok? Então, é bem facinho, né? Tá? Por isso que eu não coloquei como uma proposição, né, teorema, essas coisas, porque é bem simples, né, a ideia, tá? Então agora a gente não tem que mais ficar calculando, né, esses limites, pelo menos para funções constantes, ok? Um, Vai valer recíproca, na verdade, né? Toda função que, né, toda derivada, né, toda função cuja derivada é zero, né, tá? Ela vai ter que ser só as funções constantes, né, vão satisfazer isso aqui, né? Se a sua derivada deu zero, né, então sua função necessariamente é constante, tá? É, Mas isso aí é um pouco mais para frente, né? O conceito de antiderivada, né? Tá? Ahn, e agora, né? Então, os próximos resultados eu vou colocar na forma de proposição, né? Proposição é um teorema, né? É uma sentença aqui, né? Que a gente vai mostrar que é verdade, né? Tá? Baseada em outras coisas, só que é uma coisa menor, assim, que um teorema, né? Então, um teorema é uma coisa, né? Que precisa que é mais geral, né? Tá? Uma coisa bem assim, né? Por exemplo, aquele, né, da última aula lá, se toda função diferenciável é contínua, né? Então, se é diferenciável, implica que é contínua, né? Isso aí é bem geral, né? Tá? Então, vale para toda função diferenciável, né? Existiu a derivada, ela é contínua naquele ponto, né? Tá? Aqui é mais, né, para certas operações, né? Então, vou colocar como proposição, né? Ok? Ahn, no fundo, é só uma fórmula aqui, né? Então, ó, seja n natural, então, né, a derivada da função x elevado a n, tá? Então, x elevado a n linha aqui, n vezes x elevado a n menos 1, né? Então, é como se caísse esse expoente aqui, né? E você subtrai né, o novo expoente, você subtrai um aqui, ok? E aí a demonstração não é muito difícil, né? Tem que usar um fato ali, né, de números reais, tá? Então, ó, a gente vai fazer a derivada num ponto A, né? Tá? E aí vai valer para um ponto A genérico, então para x vai valer também, né? Tá? Porque eu vou usar essa definição de f de x menos f de a, né? Tá? Sobre x menos a. É um pouco mais fácil, assim, para demonstrar. Aí o Stewart ele faz das duas maneiras, né? Tá? A segunda maneira ele usa com x mais h lá, né? Tá?
usa o teorema binomial, né? Acho meio mais complicado assim, né? Então vamos lá, ó, demonstração. A derivada, né, dessa função x elevado a n no ponto A, né? Em um ponto A aí, genérico, né? O que, né? É o limite de x tendendo a de x. Então eu vou provar que isso aqui é n a elevado a n menos 1, né? Tá? E aí para um x qualquer, né, vai ser nx elevado a n menos 1. Tá? Então isso aqui, né, esse limite, ó, de x tendendo a de x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Tá? Então é a função, né, f de x menos f de a sobre x menos a. Tá? É o limite de x tendendo a. Aí, né, como é verdade isso aqui, ó, x elevado a n menos a elevado a n, x menos a, né, multiplicando isso aqui, ó, tá? Multiplicando x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a mais, né, continua esse processo, mais x a n menos 2 mais a n menos 1 aqui, né. Então, se não acreditar, dá para mostrar por indução, isso aqui não é difícil, tá? Ou, né, já multiplica aqui, ó, se você multiplicar por x, ó, fica x elevado a n, né, mais x elevado a n menos 1 aqui, né, mais, né, aí todo mundo aqui aumenta, né, um índice, né, do x, né, mesma coisa para o a, né, só que aí fica menos a, né, aí isso aqui, né, vira, aí menos a, x elevado a n menos 1, né, tá? Aí você vai ver que vai cancelar, né, um monte de termo aqui e vai sobrar só isso, x elevado a n menos a elevado a n, ok? Por exemplo, né, ó, esse termo aqui, ó, x, quando x multiplica x elevado a n menos 2 vezes a, ó, fica x elevado a n menos 1 vezes a, né? E aí isso aqui, uma hora vai ficar, quando você multiplicar por a, né, vai ficar menos a vezes x elevado a n menos 1, né? Tá? Aí vai cancelar, né? Tá? Aí o único que vai sobrar vão ser os das pontas aqui, né? X elevado a n menos 1 vezes x, que é x elevado a n, né? E a vezes a elevado a n menos 1, que é a, né? A elevado a n, né? Tá? Okay? Então essa identidade vale, né? Tá? Então, ó, x elevado a n menos a elevado a n sobre, né? X menos a é isso aqui, né? Tá? Então você passar o x menos a dividindo. E você pode, né? Porque o limite é x tendendo a mas x nunca é igual a, tá? Então dá para passar esse x menos a aqui dividindo, né? Então, essa fração aqui, né? É isso aqui, né? É esse segundo termo aqui, tá? Então a gente tem o quê, né? Que essa derivada né? É o limite disso aqui, né? Tá? X elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a mais x a n menos 2 mais a n menos 1, né? Tá? Aí quando x tende a A, ó, esse termo fica o quê? A n menos 1, né? Tá? Porque é contínuo, né? Um polinômio aqui é contínuo, né? Aí quando x tende a aqui é a n menos 2 vezes a, né? A n menos 1 também, né? Aí vai, né, para todos os termos da a n menos 1, aqui ó, a vezes a n menos 2, a n menos 1 mais a n menos 1, né? Tá? Então isso aqui são n vezes, né? Tá? Porque tem n termos aqui, né? Então você pode contar pelo x aqui, né? Ó, aqui seria o x0, né? Tá? X elevado a 0 é 1, né? Tá? Então, de 1 até n menos 1 tem n menos 1, mas mais o termo x elevado a 0 aqui, né? Tem n, né? Tá? Então, são n vezes, né? A elevado a n menos 1, tá? Então, a derivada para A é isso, né? Então, para um x genérico aí, vai ser n x elevado a n menos 1, tá? Demonstrado. Aí, em vez de escrever CQD, eu vou usar aqui nos slides esse quadradinho, né? Tá? Que é o chamado símbolo de Raumus, né? Tá? Então, ele é a mesma coisa que como queremos demonstrar, né? Tá? Então, ele fecha a demonstração. Okay? Então, a derivada de x elevado a n, né? É nx elevado a n menos 1. Por isso que, né, eu fazia meio rápido, né, as derivadas, né? Tá? Então, vamos
fazer aqui uns exemplos. Ó. Então, por exemplo, né? Qual que é a derivada, né? Derivada, não sei. Então, por exemplo, x ao quadrado, né? Tá? Derivada é o quê, né? Então, cai esse expoente aqui, né? Tá? Então, esse expoente aqui, o 2, né? Ele cai aqui, 2 vezes x, 2 menos 1, né? Tá? É 2x, aí 2 menos 1, né? 2x elevado a 1, que é só o x, né? Tá? Então, x ao quadrado, a derivada é 2x, né? Por isso lá que quando a gente calculava no ponto 1, 1, né? Inclinação, que é isso aqui, né? No ponto 1, né? Tá? Então isso aqui, ó, é a mesma coisa, né? Isso aqui é equivalente a dx também, né? Tá? X ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? A derivada. Isso aqui é 2x, né? Tá? E aí, né, no ponto 1, né? Tá? Por isso que dava 2, né? X' no ponto 1 aqui, tá? É igual a 2 vezes 1, né? Tá? Então é 2, né? Tá? Aí tem uma notação aqui, né? Eu ainda estou achando lá como implementar nos slides, né? Tá? Que é assim, né? Tá? X ao quadrado. Aí você pode escrever, né? Quando x igual a 1, ou coloquei de parênteses 1 aqui, né? Tá? Mas talvez fica muito parênteses, né? Aí tem uma convenção aqui. Uma note assim para voltar. 2 de aqui, né? Tá? Mas ó, ddx de x ao quadrado. Aí se a gente quiser avaliar em um ponto, ó, em x igual a né? Tá? Então aí o que você faz, né? Você faz a derivada, né? Então isso aqui é 2x, né? Tá? Em x igual a, né? Tá? Então essa barra grande aqui, né? Tá? Isso aqui é 2 vezes a, né? Tá? Pode ser também, né? Aí o x' também pode ser, né? X', né? Tá? Em x igual a, né? Vai dar 2a também, né? Tá? Pode ser também uma coisa assim, ó, x ao quadrado linha, né? Então isso aí para qualquer derivada, né? Com esse colchete maior aqui, né? Tá? X igual a. Ou só escrito a aqui, né? Às vezes nem especifica o x, né? Tá? Então, sei lá. ddx, né? X ao quadrado em a, né? Tá? Mas eu acho melhor colocar, né? O x igual a aí, né? Tá? Para vocês não confundirem. Né? Então é isso, né? Tá? Então a derivada de x ao quadrado é mais fácil agora, né? Tá? E aí lembra aquela função também, ó? Vamos calcular a derivada, ó, d de x ao cubo menos x. Ah, não, a gente ainda não tem umas propriedades que a gente não sabe ainda. Tá? Eu vou provar, acho que é a próxima propriedade. Mas vamos fazer, sei lá, né? De dx de x a quinta, por exemplo. Né? Tá? Então agora a gente não precisa mais provar, né? Aí é o que, né? Esse expoente aqui 5, né? Multiplicando a função, e aí o expoente, né? Você subtrai um aqui. Então é 5x a quarta. Né? Tá? ddx, por exemplo, de x elevado a 1000, né? É o que? É 1000, né? X a 999. Ok? Então, qualquer expoente aí natural, né? A gente consegue calcular agora. Ok? Então, agora vamos provar umas propriedades e vamos facilitar ainda mais, né? Tá? Então,
no fim da aula de hoje a gente já vai, né, conseguir calcular, por exemplo, a derivada de um polinômio, assim, né? Bem simplesmente, né? Então, isso aqui que a gente provou, né? Agora uma propriedade aqui, né? Tá? Das derivadas, né? Seja C uma constante e F uma função diferenciável, né? Tá? Então, diferenciável aí no intervalo, né? Aí isso aqui vai valer no intervalo, tá? Nesse intervalo que ela é diferenciável, né? Então, temos que a função, né, constante vezes a f de x, né? A derivada disso aqui, dessa constante vezes a função, é a constante vezes a derivada da função, né? Tá? Então a gente diz assim, né, que a constante sai fora aqui, né, da derivada, né? Tá? Então ela não vai alterar, né? Ela só vai você pode tirar ela aqui, né? Tá? Da, da derivada, né? Tá? Então vamos demonstrar isso aqui. Então, por exemplo, né, a derivada de 10 vezes uma função de x, né, é 10 vezes a derivada da função, né? Tá? Então vamos lá. Ou sei lá, né? Menos f de x, a derivada, né? O que é menos f de x? É menos 1 vezes f de x, né? Tá? Então é menos a derivada de x, né? Tá? De f, né? Tá? Então, ó, demonstração não é muito difícil, ó. Constante vezes f de x, né? A derivada disso é o quê, né? O limite de h tendendo a zero. Da constante, né? Então, dessa função aqui, né? Constante vezes f de x, né? Com argumento x mais h, né? Menos constante vezes f de x, né? Tá? Aí a constante fica em evidência aqui, né? Então, você pode, isso aqui, né? Esse quociente é a mesma coisa que a constante multiplicando esse quociente aqui, né? Tá? Então, o limite de h tendendo a zero da constante multiplicando esse quociente aqui, né? E aí, limite, né? Lembra aquela regra de limite? Limite de uma constante vezes uma função, você pode tirar a constante, né? Tá? É a constante vezes o limite da função, né? Tá? Isso aqui é uma função, né? Tá? Esse f de x mais h menos f de x sobre h, né? É uma função de h, né? Tá? Agora, assim, para tomar o limite, né? Tá? Então, o limite de... então, isso aqui é constante, né? Vezes o limite de h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Só que isso aqui, né? Por definição, né? Tá? É a derivada, né? Tá? Porque a função é diferenciável aqui, né? Tá? Então, é a constante vezes a derivada da função de x, como a gente queria demonstrar, ok? Então, mais exemplos aqui, ó. Agora ainda não, também. Mas, ó, d dx, ó. Vamos pegar aqui, ó, essa função agora, né? d dx de 5 vezes x à quarta, né? Tá? Então, o 5 aqui é uma constante, né? Então, isso aqui é 5 d dx, né? X à quarta, ok? Isso aqui é o que, né? 5. Aí, o que é a derivada de x à quarta, né? 4 vezes x ao cubo, né? Tá? E aí, isso aí vai dar o quê, né? 5 vezes 4, 20. 20x ao cubo, ok? E aí, essa também é a segunda derivada de x à quinta aqui, né? Tá? Então, vai ficando interessante, né? Tá? A gente vamos fazer a derivada disso aí, né? Tá? Então, isso aqui também, ó, a gente tá, ó, é d dx, né? É d2x, dx2, né? Tá? Segunda derivada de x à quinta, né? Tá? Porque é a d dx da d dx, né? Tá? Então, vamos ver o que é, né? d3 dx3 aqui, ó. De 5 de x à quinta. Né? Isso aqui é d dx, né? Do que a gente acabou de calcular, de d2 dx2, né? Da x à quinta, né? Tá? Isso aí é o que? d dx, né? Acabamos de calcular, ó, de 20
x ao cubo, né? Tá? Porque a gente chegou que é isso aqui, né? Tá? Então isso aqui é o que, né? Aí é 20 ddx, né? X ao cubo. Isso aí é 20 vezes 3 vezes x ao quadrado, né? Tá? Porque essa é a derivada, né? De x ao cubo. Cai o 3 aqui e fica, né? Subtraindo, né? Então isso aqui é 60 x ao quadrado. Okay? Dá para continuar isso aí, né? Tá? Aí vê que o expoente vai caindo, né? Vai chegar uma hora que isso chega a zero, né? Tá? E dá para ver que é relacionado, né? Tá? Porque uma hora vai ser constante, né? Tá? Então é relacionado a esse expoente aqui, né? Então vamos fazer aqui, ó. TTX, vamos fazer coninha agora só para mudar um pouco, ó. 3x ao quadrado, né? Linha. É o que, né? 3, né? X ao quadrado, linha, né? Tá? Então isso aqui é 3 vezes 2 vezes x, né? Aí 2 menos 1 dá 1, né? Então é 2x, né? Tá? Então é 6x, tá? Essa é a primeira derivada, né? Tá? O que seria a segunda derivada, né? 3x ao quadrado dessa função, né? É, como a gente chegou que a derivada é isso aqui, né? Tá? É 6x duas linhas, né? Tá? Ou 6x linha, né? Tá? Que é a derivada, né? Da primeira derivada, né? Tá? Então isso aqui é o que, né? 6x linha, né? Tá? E aí, né, x' é o que, né? O x é o que, né? X elevado a 1, né? Então é 6 vezes 1, né? Não vai mudar nada. X1 menos 1 aqui, né? Tá? Então é 6 vezes x elevado a 0, que é 6, né? Tá? Então chega um ponto, né, que ela é constante, né? Aí o que é a terceira derivada? Então, ó, 3x ao quadrado. Né? Então é a derivada desse, né? Da segunda derivada aqui, né? Tá? Então é 6 linha, né? Só que 6 é uma constante, então é 0, né? Tá? E aí as futuras derivadas são 0, né? Tá? Aí veja que o expoente era 2, né? Tá? Então é diferente de 0 até a segunda derivada, né? Na terceira derivada, né? Tá? Ele já zera, né? Tá? Isso é possível provar em geral, né? Então a derivada de ordem n, né? De x elevado a n vai ser uma constante, então a derivada de ordem n mais 1, né? De x elevado a n mais 1, ou uma constante vezes x elevado a n mais 1 é zero, né? Tá? Então essas funções potência aí, né? Tá? Elas têm essa característica, ok? Ok, então uma propriedade legal aí, né? E agora, né, uma que quando combinar com essa aqui vai ser ótimo, né? Tá? Então, ó, sejam fg funções diferenciáveis, né? Tá? Em algum intervalo aí. Aí vai ser válido nesse intervalo aberto, né? Que, né, f de x mais g de x' né? Vai ser f de x' mais g de x', né? Tá? Então, na verdade é assim, né? F mais g', né, de x é igual a f' de x mais g' de x, né? Tá? Ou seja, né, a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas dessas funções, né? Tá? Se elas forem diferenciáveis. Então vamos demonstrar e depois a gente vai ver como com alguns exemplos, né? Ó, f de x mais g de x', é o que, né? É o limite de h tendendo a zero de... Aí por definição aqui, né? Tá? É essa função, né? Avaliada em x mais h. Então é f de x mais h mais g de x mais h, né? É menos isso aqui, né? Menos f de x mais g de x, né? Tá? Entre colchetes aqui. Dividido por h. Aí isso aqui, né? O limite de h tendendo a zero.
E aí é só reorganizar aqui, ó, é f de x mais h menos f de x, né, tá? Mais g de x mais h menos, né, g de x, né, dividido por h. Não tem constante aqui, que eu carreguei da coisa, né, tá? Então esse c igual a 1 aqui. Então isso é o limite de h tendendo a zero, ó, desse quociente, ó, porque, né, o quociente em comum aqui, né, dá para separar. E f de x mais h menos f de x sobre h, né, mais g de x mais h menos g de x sobre h, né, tá? Só que o limite da soma é a soma dos limites, né, tá? Então, o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, que é a derivada de x, né, de f, né, e é o limite de h tendendo a zero de g de x mais h menos g de x sobre h, né, que é a derivada de g, né, tá? Então, isso aqui é f' de x, a derivada de f, né, mais g' de x, né, a derivada de g, ok? Como queremos demonstrar, né? Tá, então, é como se a derivada distribuísse aqui, né, tá? Ela distribui, né, numa soma, né, tá? Então, agora sim, né, vamos fazer mais rápido o que a gente viu naquele exemplo. X ao cubo menos x, derivada disso é o quê, né? Então, isso aqui é x ao cubo mais menos 1, né, vezes x, né, tá? Ok? E aí é a soma de duas funções aí, né? Então é x ao cubo linha mais menos 1, né, vezes x linha, né? Aí isso é o quê? Aí x ao cubo, qual que é a derivada disso? Ó, 3x ao quadrado, né? Tá? Então 3 cai aqui, né? O expoente 3 cai, né? E aí você faz 3 menos 1, que é 2, né? Tá? Mas, aí isso aqui, ó, o segundo termo aqui, ó, é menos 1, né? Tá? Dentro da derivada, então você pode tirar mais menos 1, né? Vezes a derivada de x, né? Tá? Então, isso aqui é 3x ao quadrado mais menos 1, né? Vezes, aí derivada de x, né? A gente já fez ali, é 1, né? Tá? Então é 3x ao quadrado, aí menos 1 vezes 1, menos 1, né? Tá? Menos 1, que era o que a gente tinha obtido antes, ok? Estou gravando, se não esqueci. Ok, pessoal? Então, é isso aí, né? E aí, ó, isso aí inspira a gente, né? Então, apareceu esse menos aqui, né? Ó. Então, a derivada de... Então, vale isso aqui também, ó. A derivada de f de x menos g de x, né? Então, a derivada dessa função aqui, ela vai ser o quê, né? É a derivada de f de x mais menos 1 vezes g de x, né? Tá? Que é f' de x mais a derivada, né, de menos 1 vezes g de x, né, aqui, né? Tá? Isso é o que, né? f' de x mais menos 1, né? A constante ali sai, né? Vezes g' de x, tá? E isso, no fim das contas, é f' de x menos g' de x, né? Tá? Então, ó, a derivada da diferença de funções, né? É a diferença das derivadas de cada função, né? Tá? Então, para soma e subtração, né? Distribui, né? Tá? Então, assim, resumindo aqui, ó, f de x mais ou menos g de x, né? É igual a f de x linha, né? F' de x, quer dizer, mais ou menos g' de x, ok?
Então, para soma e subtração, vale essas regras, né? Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer a segunda derivada, vamos derivar isso aí, ó. Então, a segunda derivada, ó, x ao cubo menos x, né? Que a gente tinha calculado também. Vai ser, né, a derivada de 3x ao quadrado menos 1. Tá? Isso aí é o que, né? A derivada de 3x ao quadrado mais, né, menos 1, a derivada disso, né? Só que isso aqui é igual a zero, né? Tá? Porque é uma constante. Então, isso aqui é 3, né? X ao quadrado linha, que é o que, né? 3 vezes 2 vezes x, né? Que é 6x, que era o que a gente tinha obtido, né? Tá? E aí, né, se derivar de novo, aí vai dar, né? Vai dar 6, né? Tá? Então, a terceira derivada, x ao cubo menos x, terceira derivada, vai ser o que, né? Vai ser a derivada de 6x, né? Que é 6, né? Porque é a inclinação dessa reta, ou você pode, né? Tira 6, né? X linha aqui, é 6, né? E aí a quarta derivada, né? Vai ser a derivada disso aqui, que vai dar zero, né? Tá? Então agora tá, né? Tá começando, né, a fazer sentido aí, né? Tá, ficar mais fácil, né? Tá? Então um polinômio aí, né? Um polinômio agora fica mais tranquilo, né? Tá? Então, por exemplo, né? P de x aqui, uma função polinomial, ó, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, né? Mais papapá, né? Mais a1, né? X mais a0, né? Então, ó, é fácil ver, ó, que P' de x é o que, né? Então vai ser n, a n, aí, né? Assim, né? Vai ser a soma, né, dessas coisas, né? Tá? Então é fácil ver que vai ser o que, né? X elevado a n menos 1 mais n menos 1 a n menos 1, x elevado a n menos 2, né? Então cai uma ordem aqui, né, do polinômio, mas ele continua sendo um polinômio, né? Tá? Então é uma constante aqui, uma constante vezes x elevado a n menos 1, né? Outra constante vezes... Só que muda as constantes, né? Também, tá? Mas a1, né? Tá? Porque daí quando derivar com relação a x vai dar 1. Mais zero, né? Tá? O a0 é uma constante, então vai zerar, né? Tá? Então aqui seria, né, no fim, ó, 2, né, x mais 2 a 2x, né, mais a 1, né, tá? Ou na notação de somatório, o que é isso aqui, ó? Então, o polinômio pode ser escrito, né, notação de somatório, como k de 0 até n, né, de a k x elevado a k, né, tá? Então, esse polinômio, né, linha aqui, o que ele é, né? Ele é somatório, né, de k igual a... Vamos ver se dá certo, ó. Eu acho que ele vai de k igual a 1, né, tá? K igual a 1 até n, né? De k a k x elevado a k menos 1, né, tá? Ok? Então, como que, assim, derivadas em somatórios, né? Tá? O que acontece, ó? K, x elevado a k. Só que tem que tomar cuidado com esses índices aqui, né? Tá? Porque aqui, ó, vê que começou no 1, né? Porque o índice 0, ó, vai embora, né? Tá? K igual a 0 até n, né? Tá? Então, o polinômio é isso. Então, se você derivar o polinômio, né? Tá? Você está derivando tudo isso aqui, né? Só que aí, no somatório, né, ele distribui, né, tá? Que soma de dois ou mais termos, né, tá? Distribui, né? Então, isso aqui é o somatório, né? De k igual a 0 até n, né? De... Aí isso aqui é uma constante, né? Então, ela também, né?
sai, né, da derivada, né? X elevado a k linha, né? Ok? Então isso aqui é somatório de k igual a zero, Tn de k a k, né? X elevado a k menos 1, né? Só que aí, né, isso aqui também tá certo, né? Tá? Só que assim, né, o termo zero, né? O termo zero dá zero, né? Tá? Então, então é zero vezes a zero vezes x elevado ao que seria zero menos um aqui, né? Tá? Mas não é isso, né? Seria da zero, né? Tá? A derivada, né? Então isso aqui, na verdade, é, né, somatório. K igual a 1 até n, né? K a k, x elevado a k menos 1, né? Tá? Aí lembra, né, aquela regrinha, né, dos somatórios também, isso aqui, se você quiser começar em zero, né, aí você subtrai um aqui, ó, né, e soma um aqui no k, né, tá? Então isso aqui é o somatório, né, tá, de k igual a zero até n menos um. Então é a mesma coisa, né, k mais um, k mais um, x elevado a k, né, tá? Então, cada situação, assim, né, vai aparecer futuramente para vocês, né, não sei se em cálculo 1, mas em outras partes, né, tá? Manipular em cálculo 3 com certeza, né? Tá? Manipular somatórios, né, que começam em pontos diferentes, assim, né? Tá? Então aí é bom, né, ter várias formas de expressar, né? Porque aí você tem que expressar igual, né? Tá? Tem que começar e terminar no mesmo lugar, né? Para você poder somar tranquilamente, né? Eles, né? Tá? Então, e aí tem que estar, né, os expoentes iguais, né? Ou às vezes diferente, né? Aí dá uma coisa ou outra, tá? Então, para polinômios, né? Então, é ótimo, né? Então, a gente já tem uma fórmula aí, né? Para derivação de polinômios, né? Tá? Mas assim, né? É melhor pegar e fazer que nem a gente faz aqui, né? Tá? Então, para esses polinômios pequenos, né? Tá? Então, aí você pega e faz, né? Na mão e vê o que dá, né? Tá? Em vez de escrever em somatório, né? Tá? Agora, se for um polinômio muito grande, né? Um polinômio genérico, assim, né? Tá? Arbitrário, né, de ordem n, aí, né, isso aqui compensa, né, fazer, né, esses cálculos aí, tá? Um, e assim, né, isso aí é meio essencial, né, porque futuramente a gente vai ver, acho que semana que vem, talvez, né, semana que vem ou daqui 2 semanas, né, a gente vai ver o que chama, assim, né, dar uma introdução, não vai ver com rigor necessário, né, mas uma introdução ao chamado polinômio de Taylor, né, tá, de uma função. Então, certos tipos de função você pode substituir por um polinômio, né? Tá? Ela é assim, né? Ela é um polinômio assim, né? De ordem infinita, né? Tá? Então, com infinitos termos, né? Tá? E aí, o que acontece, né? Aí você pode, né, provar, né, regras de derivação, integração também, né? De diferenciação e integração. É, provando para esse polinômio, né? Tá? Que representa a função. Né? Tá? Então, por exemplo, né, a função ainda vai demorar, isso aqui vai demorar, né, para a gente mostrar, mas assim, né, e elevado a x, ela é o seguinte, né, tá? Ela é a mesma coisa que isso aqui, agora deixa eu lembrar, né, é 1, né, mais x, né, tá? Então, esse x eu vou representar como x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais, né, tá? Então, um polinômio infinito, né, tá? Então, isso aqui, ó, é o somatório, né, de k igual a zero, é infinito, né, tá? De x elevado a k sobre k fatorial, ok?
E aí, ó, vejam o seguinte, né? Se você... então, ó, e elevado a x se você derivar, né? Então, esse distribui, né? Nessa soma, né? Tá? Então, ó, a derivada de 1 é zero, né? A derivada do segundo termo aqui é só x, né? Então, é 1. Aí, de 2x ao quadrado... Aí, o fatorial, lembra que... O que era o fatorial, né? M fatorial aqui, né? É m menos 1, m menos 2, né? E aí você continua até chegar, né? 3, 2, 1 aqui, né? Tá? Então isso aqui é 1 mais, né? Aí isso aqui é o que, né? 2. Aí o 2 fatorial é 2, né? 2x sobre 2 mais 3x ao quadrado sobre 3 fatorial, né? Que é 3 vezes 2, né? Que é 3 vezes 2 fatorial, mais x, né? É 4x ao quarto, né? X ao cubo, quer dizer, vezes 4 vezes 3 fatorial, mais papapá, né? Mais k, x a k, né? Sobre k vezes k menos 1 fatorial, né? Tá? Mais, k menos 1 aqui. Mais, né? Tá? Isso aí, né? Ele volta, né? Volta a ser ele mesmo, né? Que daí é 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Porque daí esse 3 vai embora com esse 3. Mais esse 4 com esse 4, né? X ao cubo sobre 3 fatorial, mais, tá? Que é a própria exponencial de x, né? Tá? Exponencial natural, né? E essa é a única função, né, que tem essa propriedade, né? Tá? Que é a derivada dela mesma, tá? Então, mas assim, né? Provar isso ó, com esse polinômio, né? Que é o polinômio de Taylor, é bem, né? Bem fácil, né? Tá? Então, e aí o seno e cosseno também vão ter essas expansões de Taylor que a gente chama, né? Tá? Aí outras funções também tem o polinômio de Taylor delas, coisa do tipo, né? Tá? Então então fica até o que a gente mostrou até agora, né? Já permite a gente calcular uma gama enorme, né? De, de derivadas de funções, né? Tá? Ok? Então, ok, né? Tá? Então, essas duas propriedades a gente está vendo que é bem útil, né? Tá? Ahn, mas assim, né? Eu estou fazendo só com polinômios, né? Tá? Polinômios bonitinhos, mas teve aquela coisa que a gente, né? Mostrou também, né? Ó, a derivada, né? De raiz de x na última aula é o que, né? 1 sobre 2 raiz de x, né? Tá? Então, ó, se eu quiser fazer, ó, que é a derivada, né, de raiz de x mais x ao quadrado, por exemplo. Né? Tá? Agora não, né? Então isso aqui é a derivada, né, de raiz de x mais a derivada de x ao quadrado, né? Tá? Então isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x mais 2x, né? Tá? Então uma função mais complicada aí, mas assim, né? Provar a partir do limite ia ser infernal, né? Tá? E aqui já sai mais simples, tá? Então nesse sentido assim, né? Facilita bastante, né? Tá? Se fosse 2, né? Tá? 2 raiz de x mais x ao quadrado, né? Então isso aqui seria 2, né? Tá? Aí só ia mudar aqui, ia ter um 2 aqui, então é 1, né? Sobre raiz de x. Porque daí a constante, então isso aqui, né? Isso aqui é 2, né? A derivada de raiz de x, né? Tá? Que é 2 sobre 2 raiz de x, né? Então é 1 sobre raiz de x. Né? Então 1 sobre raiz de x mais 2x. Né? Tá?
Então, funções aí mais complicadas, né? Aquelas funções algébricas aí, né? Então, a gente consegue usar para elas, né? Ok? Um, ok. Agora, né, é uma coisa que, né, aí já é diferente, né? Não vai ser uma distribuição simples, né? Tá? Então aqui ela, né, a derivada se distribui de uma forma simples assim, né? Tá? Aqui, né? Tá? Na soma, né? No produto, né? Então, ó, sejam f e g funções diferenciáveis. Então a gente vai ter o quê, né? Que a derivada do produto, né? De f de x vezes g de x é o quê, né? F de x vezes a derivada de g de x mais a derivada de f de x mais vezes g de x, tá? Então você deriva uma primeiro, né? E deixa a outra quietinha, né? E soma, né? Com a primeira aqui, né? Deriva ela e a segunda você deixa quietinha, né? Tá? Então é um pouco mais, né? Mais elaborado aí, ok? Então, ó, vamos demonstrar isso aqui, né? Essa forma. Ó, f de x vezes g de x, né? A derivada disso aqui é o quê, né? É o limite de h tendendo a zero dessa função, né? F de x vezes g de x, é avaliada em x mais h, então f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x, né? Dividido por h. Aí o truque aqui, né, é porque a gente quer que apareça, né, essas coisas, né, tá? Então tem que aparecer aqui g de x mais h menos g de x, né, multiplicando a f de x, né, tá? E tem que aparecer f de x mais h menos f de x, né, multiplicando g de x, né, tá? E isso, assim, né, dá para obter fazendo o seguinte, né? Se você somar zero aqui, né, mais zero sobre h aqui, né, não vai alterar, né, tá? Esse quociente. Então, e zero você pode expressar como, então soma e subtrai, né, uma coisa, né, tá? Porque dá zero, né, tá? É uma coisa que soma com zero e aí não muda nada, né, tá? Então, aqui no numerador, soma e subtrai isso aqui, ó, f de x mais h vezes g de x, né? Então, soma e subtrai, né, tá? Aí agora, né, esse quociente, esse numerador maior vai ficar o quê, né? Ó, coloca o f de x mais h em evidência, né? E aí fica o quê, né? G de x mais h menos g de x, né? Tá? E aqui o que está em evidência é o g de x, né? Então fica g de x vezes f de x mais h menos f de x, né? Tá? Então a gente fica, né? E como, né, o limite da soma é a soma dos limites, né? Aí você separa em dois limites aqui, né? Tá? Então aí isso aqui é o limite de h tendendo a zero, disso aqui, né? Tá? Mais o limite de h tendendo a zero disso aqui, né? Então, e isso é igual ao que, ó? É, aqui acho que tem um errinho, ó. Essa função, né? F de x mais h, a f é diferenciável, né? Tá? E aqui a variável é o h, né? Tá? É o que está tendendo a zero, né? Tá? Então aqui, na verdade, é o... não, tá certo. Ó. Eu ia comer uma passagem com isso aí, ó. Então, ó, o limite isso aqui é o produto de f de x mais h vezes essa função aqui, g de x mais h menos g de x sobre h, né? Tá? Então, o limite do produto, aí sim, né? O limite do produto, ele é o produto dos limites, né? Tá? Então, é o produto, né, desse limite aqui, de f de x mais h, vezes esse limite aqui, ó, de g de x mais h menos g de x sobre h, tá? Mais, né, e a mesma coisa desse lado, né? Então, o produto do limite da g de x vezes o limite desse quociente aqui, né? Tá? Aí o que acontece, né? Aqui, ó, a variável é h, né? Tá? Então, o limite de f de x mais h, né? Quando h tende a zero, a função ser diferenciável, né? Implica que ela é contínua. A gente provou isso, né? Na aula passada, tá? Então, então ela é contínua, né? Tá? Essa f de x mais h. Então é só avaliar, né? No ponto aqui, né? Que você está atendendo, né? Tá? O h, né? Tá? Então, quando h tende a zero, f de x mais h, pelo fato dela ser diferenciável e, portanto, contínua, né? É f de x, né? Tá?
E esse limite desse quociente é a g' de x, né? A derivada de g. Né? E aqui do outro lado, ó, o limite de h tendendo a zero de g de x, ó, com relação a h, né? Quem está variando aqui é o h, né? Tá? Isso aqui é uma constante, né? O g de x, né? Tá? E aí o limite de constante é a própria constante, né? Tá? Então isso aqui é o próprio g de x, né? E isso aqui é, por definição, a derivada de f, né? Tá? Então, no fim das contas, a gente obteve que é f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x, né? Como queremos demonstrar. Tá? Então, essa é a chamada regra do produto, né? Para derivadas, né? Tá? Ou a regra propriedade de Leibniz, né? Tá? Então, o Leibniz, bom, é o que o Stewart fala, né? Ele inicialmente achava que o derivado do produto era o produto das derivadas, né? Tá? Mas aí você chega em contradições, né? E aí é uma fórmula mais geral, né? Tá? Mas não muito complicado também, né? Tá? E é bem útil. Né? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vamos obter de outra forma aqui, ó, a derivada de x ao quadrado. X ao quadrado é o quê, né? A derivada é x vezes x, né? Tá? Então, a derivada disso aqui, né? E aí a regra do produto diz o quê, né? Que é a derivada aqui do primeiro vezes o segundo, mais o segundo, né? Vezes a derivada do primeiro. Então, isso aqui é o quê, ó? Acho que para diferenciar eu vou fazer de x ao cubo, tá? Então, x ao cubo aqui. Aí fica x ao quadrado vezes x, né? Tá? Vezes x elevado a 1 aqui. Tá? Então é o primeiro aqui, né? Tá? Vezes a derivada do segundo, né? Mais o derivada do primeiro, né? Tá? Vezes o segundo aqui, né? Tá? Então isso aqui é o que, ó? X ao quadrado vezes o que? X' é 1, né? Tá? Derivada. Mais derivada de x ao quadrado é 2x, né? A gente já fez, vezes x, né? Tá? Então isso aqui dá 3x ao quadrado, né? Porque isso aqui é. Então isso aqui é x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado. Né? Tá? Que seria, né? Isso dá origem lá ao que a gente tinha antes, né? Tá? Aí, né, uma coisa mais complicada, talvez, ó, qual que é a derivada, né, de x ao quadrado vezes raiz de x, né? Tá? Qual que é a derivada disso? Isso aqui é o quê, né? É x ao quadrado vezes x elevado a meio, né? Tá? Então isso é a mesma coisa que a derivada de x elevado a 5 meios, né? Tá? Então é x a quinta, é a raiz de x a quinta, né? Tá? Isso aqui. Isso, né? Tá? Mas vamos fazer pela regra do produto. Ó. A regra do produto vai dizer o quê, né? Então, saindo daqui, vai ser x ao quadrado, né? Vezes a derivada de x a meio, né? Que a gente já fez. Mais, né? X ao quadrado, a derivada disso, vezes x elevado a meio. Né? Tá? Então, isso aqui é o quê, né? É x ao quadrado, aí a gente já fez, né? X é 1 sobre 2 raiz de x, né? Tá? Mais x ao quadrado é 2x, né? Vezes x elevado a meio. Né? Tá? Então isso aqui, ó, no fim é x ao quadrado, né? O que é 1 sobre raiz de x, né? Vezes x elevado a menos meio, né? Tá? Sobre 2 aqui, né? Mais 2 vezes x, né? Aí x vezes x elevado a meio é... Opa, não... Isso, 2 vezes x vezes... então é 1, né?
É 1 mais meio aqui, né? Tá? 1 mais meio dá o quê? Dá 3 meios, né? Ok? E aí 2 menos meio dá 3 meios também, né? Então isso aqui dá x elevado a 3 meios sobre 2 mais 2 vezes x elevado a 3 meios. Né? Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então é x elevado a 3 meios, né? Em evidência aqui, meio mais 2, né? Que é aqui, ó, 5 meios, né? De x elevado a 3 meios, né? Tá? Então, a gente tá vendo que pelo menos para esse expoente aqui, né? Tá seguindo, saindo da regra do produto, ó, tá seguindo, né? Linha aqui, né? Tá seguindo a regra lá do expoente, né? Tá? Da potência, né? Aqui é 5 meios, né? Menos 1 aqui, né? Que dá 3 meios. Então, né? Deu isso aqui, né? Tá? E aí, em geral, é possível mostrar, então, ó, que x elevado a q, né? Tá? Onde o q é racional aqui, né? Tá? A derivada. Então, usando a regra do produto, dá para mostrar isso aqui, ó. Que é q, x elevado a q menos 1. Tá? Então, dá para provar em geral, né? Então, o q aqui pertence aos racionais, né? Tá? Então, esse q é um inteiro, né? Sobre outro inteiro aqui, tá? E aí, assim, né? Eu tô então, m pertencente aos inteiros aqui, né? Tá? Então, eu tô dizendo que também vale isso aqui, ó. 1 sobre x, ó. Né? A derivada de 1 sobre x, né? Que é o quê, né? A derivada de x elevado a menos 1, né? É um racional, né? É um inteiro aqui, né? Tá? É menos, né? X menos 1, né? Tá? Que é menos x a menos 2, né? Que é menos 1 sobre x ao quadrado. Eu acho que a gente provou isso aqui. Não é, tá? Mas vale para isso também, tá? E na verdade, né? Então eu não vou provar essas coisas agora porque vai sair de resultados mais gerais, né? Mas em geral, ó, x elevado a um alfa aí, tá? A derivada disso, né? É alfa, x elevado a alfa menos 1. Alfa qualquer número real, tá? Então, por exemplo, né? X elevado a π, né? Tá? A derivada disso é π, x elevado a π menos 1, tá? Qualquer aí, né? Então, derivada, por exemplo, de x elevado a raiz de 2, né? Tá? Que é uma função meio estranha aí, né? Tá? Mas é raiz de 2, x elevado a raiz de 2 menos 1. Ok? Então vamos ver como é que são essas funções, né? X elevado a π aí, né? Então, x elevado a π, vamos ver que ela tem. É né? Uma potência aí aceitável também, né? Tá? X elevado a raiz de 2. Será que é? É também, né? Uma potência aí, só que ela é mais, né? Ela é mais suave, assim, né? Explode menos, né? Tá? Porque a raiz de 2 é 1,41 alguma coisa, né? Tá? E aí o π é 3,14, né? Então é a potência bem maior, né? Tá? Só que assim, você vê que ela não tem esse trecho aqui, né? Tá? Porque, né? Não estamos tratando com o número inteiro mais, né? Tá? Então ela não tem essa, né? Não tem essa coisa aqui, né? Que seria se ela fosse ímpar, né? Tá? Então não é um inteiro, né? Então a gente não
é transcendental, né? Então não tem essa, não é divisível, né? Tá? Por 2, né? Ou sobra um, né? Tá? Então o resto é também uma coisa transcendental, né? Tá? Da divisão por 2. Né? Então, então só tem esse trecho aqui, né? Que está bem definido. Ok? Então vamos ver se é compatível, né? A derivada aí do comportamento dela, né? Tá? Ela também vai ser uma coisa exponencial, né? Tá? Ou exponencial, de potência, né? Tá? Só não vai ser um pouco diferente, né? Vai ser um você aqui menos um, né? Vezes π aqui, né? Vamos ver se vai aceitar. Ele ainda está calculando isso aqui. Assim. Eu acho que deu um bug aqui no computador, né? Geralmente ele calcula rápido isso aqui. Então ele está ainda computando, né? É porque por causa que o pi, né, é transcendental. Tá, né? Tá? Mas ok, então deu uma adiantada aí, né? Tá? Que a gente vai ver. Mas assim, né? Essa é a regra do produto, então tem que treinar, né? Pra ver o que ela diz, né? Tá? Mas ela é extremamente útil, né? Tá? E é uma propriedade bem interessante, assim, né? Dela, né? Uma propriedade nova aqui, né? Tá? Como ela atua, né? E aqui, né, tem uma relacionada também, né? Uma outra propriedade, né? Que é a derivada aqui, então, sendo f e g diferenciáveis, né? Tá? Aí nos pontos que a gente tira diferente de zero, claro, né? Então, a f de x, né, sobre g de x, né, a derivada disso, vai ser isso aqui, ó, vai ser essa fórmula, né? F' de x vezes g de x, menos f de x vezes g' de x, né? Então, lá na regra do produto era mais, né? Tá? Mas aqui aparece o menos. Sobre g de x ao quadrado, tá? Agora deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só entrar no... Não, mas é isso mesmo, né? Tá. Isso aí vai sair de uma regra mais geral que a gente chama regra da cadeia, né? Tá? Que é de composição de funções, assim, né? Tá? Então, isso aqui você pode ver como produto, né? F de x vezes 1 sobre g de x, né? Tá? E aí é composição, né? Meio que de funções, assim, né? Então, porque a derivada de f' de x, beleza, né? Mas a derivada de 1 sobre g de x, né? Tá? Aí a gente precisa ainda provar uma coisa que chama a regra da cadeia, né? Que é uma composição de funções isso, né? É a composição da função 1 sobre x, né? Composta com a g de x, né? Tá? E aí vai sair mais fácil assim, né? Vai ser uma combinação dessa propriedade mais a chamada regra da cadeia, que a gente vai ver mais para frente, né? Tá? Mas isso aqui também, né? Aí permite provar aquilo lá, né? Tá? Então a gente vai tomar como verdade aqui, eu provo mais para frente, né? Porque aí a demonstração sai mais rápido, né? Também, tá? Mas o Stewart faz, por exemplo, né? Tá? Então, se quiser ver. E aí, né, é isso aqui que eu falei, né? Ó, seja alfa um número real, então x elevado a alfa, né? A derivada disso é alfa x elevado a alfa menos 1. Tá? Então essa regra aí, ó, do quociente, ó,
vamos, vamos provar então que aquela 1 sobre x é aquilo mesmo, né, que eu falei. Né? Tá? Então, 1 sobre x, né? A derivada disso vai ser o quê, né? Então, a derivada... Agora eu não lembro se é da primeira, né? Acho que é da primeira, né? O que vai ter o sinal negativo é a segunda, né? Então, é a derivada de 1, né? Vezes vezes a g de x, né? Que é a que está aqui embaixo, né? Vezes g de x menos, né? 1, né? Vezes a x'. Então, a derivada da segunda aqui sobre x, né? Então, a função ao quadrado aqui. Né? Tá? Então, isso aqui, a derivada de 1 é 0, né? Então, dá 0 menos 1 vezes a derivada de x, que é 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então, beleza, né? Tá? E aí, né, então, aí dá para provar para esses, né, para x elevado a um número negativo, né? Então, vamos ver, ó. 1 sobre x ao cubo, por exemplo, né? A derivada disso aqui vai ser o quê, né? 1', né? Vezes x ao cubo, menos, né? 1 vezes x ao cubo, linha, né? Sobre x ao cubo ao quadrado, que é x à sexta, né? Tá? Então, isso aqui dá 0, né? Menos a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? Sobre x à sexta, né? Tá? E aí, né, x ao 2 menos, então isso aqui é menos 3, menos 3 vezes 1, né, sobre x à quarta, aqui. Então menos 3x à quarta. Você também pode escrever como 3x a menos 4, né? Tá? Então, ó, x, a derivada de x a menos 3 aqui, né? Tá? Que é isso aqui, né? Tá? Esse 1 sobre x ao cubo, né? É a mesma coisa que menos 3, né? Tá? X menos 3 a menos 1, né? Tá? Então, é menos 3x a menos 4. Ok? Só que assim, né, vai ter situações mais gerais, né? Então vai ter quocientes mais gerais também, né? Tá? Então, aqui por enquanto, né, trabalhando com isso. Mas, por exemplo, né, divisão de polinômios, né? Então a derivada disso, né, pode ser que pela regra do quociente aí seja mais simples, né, de calcular, ok? Mas assim, né, então para racionais, né, tá? É fácil ver, né, tá, que essa regra vale, né, tá? Agora para reais, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais elaborada aí. Acho que não, né? Que daí todo número real vai ser um limite, né? De uma sequência de racionais, né? Tá? Todo irracional, né? Tá? E aí, né, diferenciabilidade implica continuidade, aí acho que dá para tirar disso aí, né? Tá? Só que isso aí sai de uma análise um pouco mais, né? Mais sofisticada aí, né? Creio eu, né? Talvez eu não esteja lembrando, assim, do jeito mais simples, ok? Então, né, esses exemplos aí, para polinômio, né, tá saindo tudo, assim, né? Tá, pessoal? Então, isso aqui também, né, eu vou deixar, né, para um real, né? Tá? Para um racional, a gente viu que, né, um racional arbitrário, a regra vale, assim, né? É óbvio, né? Que vale, né? Tá? Vi essas várias regras, né? Mas para um real, assim, né? Não sei se vai dar tempo da gente provar aqui no curso, né? Mas então a gente é possível provar isso aqui, tá? Então vocês podem usar já, né? Ok? Então tudo que, né, foi falado hoje vocês podem usar, né? Tá? Inclusive, né, uma coisa aqui que não está provada, né, tá? Mas se facilitar a vida de vocês, vocês podem usar isso aqui, ó, derivada, né, de e elevado a x, né, e vezes x. Só isso só vale para essa base natural, tá? Para outras bases tem
Tem uma regra lá especial, né? É, mas é isso aí, tá? E aí vejam que é diferente, né? A função exponencial, né? Ela não... A derivada, ó, a derivada da função exponencial, né? É diferente de x elevado a x menos um, né? Tá? Isso aqui não é, né? Tá? A derivada é ela mesma, né? Tá? Que a variável está aqui, né? Tá? Agora, né? Quando a variável, né? Função potência, aí sim, né? Tá? Então, x elevado a alfa, né? A derivada é alfa x alfa menos um, tá? Ok, pessoal. E agora a gente vai, né, fechar aqui com demonstração dessas derivadas para funções trigonométricas, tá? Nada muito complicado assim, né? Aí vão ter mais, aí talvez na próxima aula ou numa aula de exercícios aí eu faço para vocês, né? Tá? Mas vamos ver a derivada, que a derivada, né, do seno é o cosseno, né? E que a derivada do cosseno é menos seno, né? Tá? Então é o seguinte, ó. Então vou mostrar essa aqui, né, do seno e do cosseno, assim, né, vai seguir linhas gerais, é igual, né, tá? Então, ó, a derivada de seno de x, né, tá? Então, seno de x' é o quê, né? Por definição, limite de h tendendo a zero, de seno de x mais h menos seno de x sobre h, tá? E aí isso aí é igual ao quê, né? É igual a seno de x, né? Então, ó, aí a ideia é abrir esse seno de x mais h, né? Aí lembra lá que, ó, seno de A mais B, né? É o quê, né? Minha terra tem palmeiras, são de canto sabiá, seno A, cosseno B, né? Mais seno B, né? Cosseno A, tá? Então é seno de x vezes cosseno de H, mais seno de H, cosseno de x, né? Menos seno x sobre H, ok? Aí, ó, aqui, ó, tá aparecendo seno x, né? Com seno x, né? Então a gente põe em evidência, ó. E aí, como, né, soma, né? Soma de limites aqui. Ah, faltou limite aqui, ó. Limite de h tendendo a zero, isso aqui, tá? Então, como a soma aí de limites, né, é o limite das somas, né? Não, o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, o limite, isso aqui é limite de h tendendo a zero, seno de x, vezes cosseno de h menos um sobre h, né? Tá? Mais o limite de h tendendo a zero, cosseno de x vezes seno de h sobre h, tá? E aí isso aqui é o quê, né? Como a variável aqui, né, do limite é h, né? Isso aqui é como se fosse uma constante, né? Tá? Então sai fora, né? Tá? Então é do limite, né? Tá? Então isso aqui é seno de x vezes o limite de h tendendo a zero, cosseno de h menos um sobre h, né? Mais, aí mesma coisa para cosseno de x, ó, o cosseno de x vai para fora aqui do limite, é o limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h, tá? Aí o que acontece? Ó, a gente já provou que o limite de seno de h sobre h, né, ou limite x sobre x, né, tá? X tendendo a zero, ele é 1, né, tá? A gente provou via, é uma consequência do teorema do sanduíche, né, tá? Aí agora eu vou mostrar que isso aqui é zero, né, tá? Limite de cosseno de h menos 1 sobre h é zero, né? E aí no fim das contas só vai sobrar o cosseno de x aqui, né, tá? Então, ó, limite de h tendendo a zero, cosseno de h menos 1 sobre h, ele vai dar zero. Então vamos provar isso, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, multiplicar em cima e embaixo, tá? Por cosseno de h mais 1, tá? Aqui que é o truque, né? Cosseno de h mais 1. Então, multiplica aqui em cima e embaixo. Cosseno de h mais 1. Isso aqui é o que, ó? É cosseno ao quadrado de h menos 1, né? Que é menos 1 ao quadrado aqui. Então é a mesma coisa que fazia lá para raízes, né? Tá? Para provar certas coisas de lá raízes, né? Sobre h, cosseno de h mais 1. Tá?
Então esse é o limite, né? Tá? Então limite h tendendo a zero. E isso aí é o que, né? Ó, lembra? Identidade trigonométrica, ó. Vou colocar aqui embaixo. Cosseno ao quadrado de h mais seno ao quadrado de h é igual a 1, né? Tá? Então isso implica que cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a seno ao quadrado de h. Menos seno ao quadrado de h. Né? Tá? Então esse aqui passa para esse lado e esse aqui para esse lado. Né? Tá? Então é menos seno ao quadrado de h. Então isso aqui é o que? Limite. Escrever direitinho. Limite h tendendo a zero de menos, né? Menos seno ao quadrado de h sobre h cosseno de h mais 1. Tá? Isso aí é o que, né? O limite de h tendendo a zero, né? De menos seno de h sobre h, tá? Vezes seno de h sobre cosseno de h mais 1. Tá? Okay. E aí, né, o limite do produto, para o limite sim, né? Limite do produto é o produto dos limites, né? Então é o limite de h tendendo a zero. Aí isso aqui é menos seno de h, né? Só que menos 1 a gente pode tirar, né? Então é menos 1 aqui. Né? Então, seno de h sobre h vezes o limite seno de h sobre cosseno de h mais 1. Né? H tendendo a zero. Tá? Aí, ó, esse aqui, ó, o limite seno de h sobre h, né? O primeiro termo ele é 1, né? Tá? Então tinha aquele menos 1 lá fora, né? Então fica menos 1 vezes 1, né? Tá? Que é menos 1. Então é menos 1 vezes o limite h tendendo a zero. Seno de h sobre cosseno de h mais 1. Tá? E aí o limite do quociente aqui, né? O quociente dos limites, quando isso aqui, né? O denominador aqui for diferente de zero. E é o caso, né? Tá? Porque o limite quando h tende a zero de cosseno de h mais 1 como é uma função contínua, isso aí é 2, né? Tá? Então, cosseno de h vai dar zero, né? Ou vai dar 1 em h igual a zero. Isso aí, então... Só que o limite de seno de h, né? Tá? Quando h tende a zero, é zero, né? Então, isso aqui é menos 1 vezes 0 dividido por 2, né? Tá? Que é zero, tá? Como a gente queria mostrar. Então, né, a derivada do seno, né, é cosseno de x, ok? Vamos ver se sai fácil aqui, ó, cosseno, que eu acho que vai aparecer os mesmos termos, né? Então, cosseno de x, né, é menos seno de x, né? Vamos ver se dá para demonstrar rápido isso. Acho que aqui não tem mais... tem sim. Então, ó, cosseno de x'. E aí, daqui para frente, a gente usa, né, só essas fórmulas, né? Tá? Não precisa ficar, né, se matando para provar, né? Então, limite de h tendendo a zero, né, do que? Ó, cosseno x mais h menos cosseno de x sobre h. Né? E aí, o que é o cosseno de a mais b, né? Tá? Então, cosseno de x mais h. Né? Então, cosseno de a mais b é cossa a, cossa b, troca o sinal sem saber, né? Tá? Então, regra mnemônica aí, né? De h tendendo a zero de cosseno de x, cosseno de h. Acho que eu vou colocar esse h entre parênteses, porque senão fica cosseno com esse h assim, né? Junto ele é cosseno hiperbólico, né? Que é outra coisa, tá? Menos... Troca o sinal sem saber. Aí sobre menos cosseno de x, né?
tudo isso aí sobre H, né? E aí, né, faz o que a gente fez. Então agora o cosseno fica em evidência, o limite de H tendendo a zero. Cosseno de x. Aí fica aqui, né, cosseno de H menos 1. Menos seno de x, né? E seno de h, né? Tá? É isso aqui sobre h, isso aqui sobre h. Né? E aí o limite, né, da diferença, a diferença dos limites, então o limite de h tendendo a zero, cosseno de x, né? E o limite do produto é os produtos limites, né? Limites de cosseno de h menos 1 sobre h, né? H tendendo a zero. E é isso aqui a gente acabou de ver que é igual a zero, né? Tá? Então só vai sobrar aqui do segundo termo ali, ó. Então é. E aí, né, é o limite dessa expressão, então é o seno de x, porque daí o seno de x é constante, né? Mesmo raciocínio de antes. H tendendo a zero, seno h, né, sobre h. E é isso aqui, né? Esse limite é igual a 1. Então, no fim das contas, é igual a menos seno x. Ok? Então, ó, pessoal, vale essas duas, né, identidades aqui, tá? Então, seno, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Tá? É interessante ver isso dos gráficos, né? Tá? Não sei se vai dar tempo hoje, mas dos gráficos dá para ver. Então, agora, coisas mais complicadas, ó, dá para a gente calcular, né? Tá? Não só polinomiais, né? Ó. Seno de x. Opa. Vamos ver aqui, ó. Seno de x, né? Mais, sei lá, mais raiz de x, por exemplo, ó, a derivada disso é o quê? É a derivada de seno de x, então é seno de x, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas, x', que é o quê, né? A derivada de seno é cosseno, então é cosseno de x, né? Mais a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, ok? Então, ó, é uma coisa que acho que, né, via a definição formal lá da derivada, né, com limite lá, não sei se ia sair muito simples, não, tá? O que seria, ó, usando a fórmula, ó, derivada de tangente de x, né? Tá? Então vai ser uma das fórmulas que a gente vai, né? Então é a derivada de seno de x, né? Sobre cosseno de x aqui, ó. Isso aqui então, aí a derivada do primeiro, né? Então é seno de x, linha, vezes cosseno de x, menos, né? O primeiro aqui, né? Seno de x, vezes a derivada do segundo, né? Cosseno de x, linha, sobre cosseno de x ao quadrado. Né? Então, isso aqui é o que? A derivada de seno de x, cosseno de x. Né? Então, cosseno de x vezes cosseno de x, então é cosseno ao quadrado de x. Aí, né, a derivada do cosseno de x é igual a menos seno x, né? Tá? Menos seno x, né? Então, é mais seno ao quadrado de x, né? Sobre cosseno ao quadrado de x, né? Tá. Só que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E o que é, né? 1 sobre cosseno é a secante, né? Então é a secante ao quadrado de x, tá? Então uma identidadezinha aí trigonométrica, tá? Então a derivada da tangente de x, né? É secante ao quadrado de x. O que seria a derivada, por exemplo, de seno ao quadrado de x? Tá? Então é a derivada, né? Seno de x vezes seno de x, né? Tá? E aí, o que é, né? A derivada é o primeiro vezes ou pode ser também, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo aqui. Isso aqui é o que? É cosseno
x vezes seno x mais seno x vezes cosseno x, né? Isso aqui é 2 seno x cosseno x, né? Tá? E aí, ó, que interessante, é seno de 2x, né? Tá? Então é interessante, né? Tá? Então as derivadas têm essas coisas aí, né? Para essas propriedades interessantes, assim, né? Tá? Agora eu fiquei curioso, o que será que é de cosseno quadrado, né? Seno quadrado de x é o quê? Será que dá cosseno 2x ou menos cosseno 2x? Vamos ver, né? Então é cosseno x vezes cosseno x, né? Então, isso aqui vai dar... Eu acho que vai dar a mesma coisa aqui. Vamos lá. Vai ser cosseno x, linha, vezes cosseno x, mais cosseno x vezes cosseno x, linha. Então isso aqui dá, agora é menos, né? Tá? Então o derivado do cosseno x é menos seno x, né? Tá? Vezes cosseno x, e também ali do outro termo é a mesma coisa, né? Menos seno x vezes cosseno x. Tá? Então isso aqui é menos 2 seno x cosseno x, que é igual a menos seno de 2x. Tá? E aí é consistente aqui, ó, né? Tá? Porque, ó, a derivada de seno ao quadrado de x, né? Mais cosseno ao quadrado de x, né? Tá? É o que, né? Menos seno de 2x mais menos seno, então dá zero, né? Tá? Isso aqui é o que, ó? Seno ao quadrado de x mais, né? Então, vale no outro sentido também, né? Uma igualdade, isso aí. Então, isso aqui, o que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, né? Então, a derivada de 1, a derivada de constante é zero. Né? Tá? Então, é interessante aí, né? Tá? Então, as derivadas aí já começa a ficar mais interessante, né? Tá? E aí, né, depois das próximas aulas a gente vai ver a regra da cadeia e fica mais, né, ele fica mais poderoso, né, o nosso ferramental, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula, né? Só vamos verificar o negócio lá que eu falei, né, ó, função seno de x, ó, isso aqui, né? E aí a derivada dela é o que, ó, cosseno de x, né? Tá? Então, ó, vamos ver se o comportamento corresponde, ó. Então aqui em zero, essa aqui é a seno, né? Tá? A inclinação é 1 aqui, né? Ó, porque ó, é bem essa, não chega a ser essa reta, né? Mas essa reta aproxima, né? Essa reta 45 graus aqui, né? Tá? A reta x, né? Então aqui, né? O valor da derivada é 1, né? Tá? E aí eu acho que para cosseno de x está mais evidente, ó. Não, mas tudo bem. Então, ó, quando que é zero, né? Tá? Então aqui, ó, seno de x, ó, a inclinação da tangente, ó, é zero aqui, né? Quando a cosseno de x é zero, né? Tá? Então, e aí, ó, esses valores daqui até aqui, ó, né? A derivada, né? Tá tomando valor, então inclinações positivas, né? Tá? Então a inclinação, né, tá, das tangentes são positivas, né? Apesar dos valores serem negativos aqui, né, nesse trecho, né? Tá? Então aqui, ó, era zero, né? Tá? A inclinação. Aí depois vai aumentando, né? Tá? A inclinação, né? Até ser zero de novo, né? Aí a inclinação começa a cair, né? Tá? Então os valores são negativos aqui do cosseno, né? Tá? E aí o que vai ser a função menos seno x, né? Menos seno x, né?
E aí é interessante que a menos seno x é a derivada, né, da cosseno x, e é a segunda derivada da seno, né, tá? Então aí, né, inverte o sinal dos coisas, né? Ó. E aí o que acontece, ó? Então lembra aquela coisa da concavidade que eu tinha falado, né? A gente já vai logo ver, né? Ó. A concavidade aqui está para baixo, né? Tá? Então são os valores negativos da segunda derivada. E, e os valores positivos, né? Tá? Então, os valores positivos aqui da segunda derivada, a concavidade da seno está, né, para cima, né? Tá? Hum, ok, pessoal. Então acho que por hoje tá bom, né? Tá. Aí, se vocês quiserem, né? Tentei provar aquelas, né? Porque vai ter outras fórmulas lá, né? Tá? Então, derivada da secante, por exemplo, né? Tá? Dá para provar, né? Usando secante é 1 sobre cosseno, né? Tá? Então, dá para usar, né? Dá para provar com isso aqui, né? Tá? Aplicando isso aqui, né? Então, para treinar um pouco, né? Vocês podem fazer esse exercício, né? Tá? Aí vai ter cossecante também, cotangente, né? Tá? Então é a aplicação dessas propriedades aí, né? Tá? Dessas proposições aqui provadas. Né? Então dá para provar agora sem, né? Sem usar esses limites, né? Porque até aqui precisou, né? Tá? Mas daqui em diante acho que a grande maioria não vai precisar, né? Tá? Então daqui para frente vai ser só meio que aplicação, mas a gente vai ter mais ferramentas, né? Então uma coisa importante é a regra da cadeia, né? Que a gente disse, tá? É, e outras coisinhas mais, né? Tá? Então, mas eu acho que o importante semana que vem vai ser a regra da cadeia, né? E acho que estou esquecendo alguma coisa, mas depois a gente vai meio que aplicar, né? Tá? Então vão ser as aplicações derivadas, né? Tá? Então encontrar máximos e mínimos de funções, né? Tá? Esboçar gráfico, né? Tão bem quanto a gente queira, né? Uma função, não sei se a gente vai fazer, mas dá para fazer problemas de otimização, né, tá? De funções, coisas do tipo. Então, aí a gente aplica, né, e depois já pode entrar, né, na coisa de integrais, né, tá? Então, acredito que na semana, sei lá, né, na segunda semana, assim, de abril, ou terceira, né, talvez, assim, no meio da segunda semana a gente começa, né, ver integrais, né, tá? Então deve ter algumas, sei lá, algumas atividades aí para vocês fazerem, né? Tá? Mas é mais de calcular, né? Tá? Ou aplicar essas propriedades, né? Tá? Nada muito. Então vocês, acho que dificilmente vocês vão ter que usar isso aqui, né? Tá? A definição, né? Da definição mostrar que a derivada é uma coisa, né? Vocês vão das fórmulas, né? Tá? Então, e assim, o Stewart, acho que no começo tem tabelado, né? Os derivados, né? Tá? Então, essas derivadas principais, né? Isso aqui e tal, né? Eu, por exemplo, eu sempre esqueço, né? Então, esse sinal aqui, porque para integral, né, vai ser o contrário, assim, né? Então, mas assim, né? Tem formas simples de você relembrar, né? Tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima aula. Valeu.